Teu amor não
Toda inquietação ela vai ser desfeita, onde todo medo, tudo aquilo que tem nos deixado ansiosos, porque a própria palavra de Deus diz que a gente não fica ansioso por coisa alguma, amém? Vamos cantar esse refrão? Que o nosso anseio é Ele. Você pode declarar isso? Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus, meu anseio. Mais uma vez, és tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. Tua igreja declara, Deus, és tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. Tu és a porção nós não somos nada, e que pela força das nossas mãos nós não vamos alcançar nada. Pelo contrário, Pai, é pelo poder que há em Ti. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença é real aqui nessa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quero te convidar agora a fechar os teus olhos. Você está na casa do teu Pai. E às vezes o fechar os olhos significa não deixar os problemas, mas fechar a nossa humanidade e olhar para aquele que realmente é o autor da vida. E não existe nada que o Senhor não possa fazer. Por isso a palavra do Senhor diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Nós estamos aqui numa série falando sobre igreja, sobre o que é ser igreja. E talvez você entrou nesse lugar e você está perdido no meio da igreja. Talvez os seus problemas tenham tomado muito mais a tua visão do que aquilo que não se vê, que é o Senhor Jesus, que é naquilo que nós cremos. Eu quero te convidar agora a você orar. Eu quero convidar você agora a entregar diante do Senhor, porque a presença do Senhor está neste lugar. Talvez eu não sei o que você espera. Talvez um casamento, talvez um ministério, talvez algo, um amor da sua família, do seu pai, da sua mãe. Mas a palavra nos diz que os nossos sofrimentos são temporários e que no tempo certo o Senhor se manifestará. Eu convido você a fechar os teus olhos aqui agora, para que você enxergue espiritualmente aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, aquilo que o Senhor tem preparado para esta igreja, aquilo que o Senhor vai fazer. Mas em todo o tempo, adore ao nome do Senhor. Talvez você entrou desgastado aqui neste lugar, talvez você entrou aqui totalmente no chão, mas saiba que tudo isso é para a glória do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Irmãos, ou é crer nisso, ou é desistir. Ou é crer, ou é desistir. E eu quero te convidar, não desista. Não desista. Não desista dos teus sonhos. Não desista da tua igreja. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Não desista da sua mãe. Não desista dos seus pais. Pois existe um Deus que tem todo o poder. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Os teus problemas também são para Deus. Creia. Tua presença. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença, declara. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Levante as tuas mãos para Deus agora. Levante as tuas mãos. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Se renda a igreja do Senhor. Então adoraremos.
quero te convidar a você orar agora neste momento, a falar com o seu Deus, o teu Pai, aquele que te conhece no íntimo e no profundo, aquele que vê o que todos não veem, o único de receber toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder. Eu quero te convidar agora a orar com a pessoa que está do teu lado. Juntos, irmãos, com uns aos outros, vamos orar agora, porque há poder na unidade da igreja. Há poder na unidade da igreja. Saiba que não existe, não e nunca existirá o verdadeiro evangelho sem a igreja. O mundo pode perturbar o que é a igreja, o mundo pode, a TV pode falar o que for, mas a igreja é do Senhor.
Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Declare. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Declare. Santo. Santo é o Senhor. O Senhor que ouve. Declare, igreja. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo. Santo é o Senhor. Santo, santo. Santo é o Senhor. Santo, santo. Santo é o Senhor. Santo, santo. Pra baixo, canta. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Declare, igreja. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Declare palavras ao Senhor neste momento. A presença do Senhor está neste lugar. Quando nós declaramos a santidade do Senhor, nós representamos o seu reino aqui nesta terra. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Declare, igreja. Santo é o Senhor. Igreja santa e irrepreensível. A noiva adornada com o Senhor vimos já. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Senhor, tu és santo, Pai. Tu estás assentado em cima de tudo, Pai. No trono, Deus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor.
seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra de Senhor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, Jesus, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Declare o teu anseio, igreja. Minha alma anseia por ti. 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 Minha alma anseia. Minha
Da mesma forma que ninguém pode nascer de novo por vontade própria, nenhuma igreja pode ser formada por esforço próprio. Isso nasce no coração de Deus. Não é um produto do esforço do homem. Ela nasce no coração. E pessoas que são cheias do Espírito Santo, então falam do Evangelho ao longo do caminho, e o Evangelho entra, a igreja é formada nas nações, nas cidades, nos bairros, enfim. Então homens usados por Deus vão levando o Evangelho, e o Senhor vai edificando a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra, não é nenhuma novidade, a voz de Cristo na terra. Através da igreja o Senhor se manifesta, curando, abençoando, libertando, enfim. O Espírito Santo trabalha enquanto nós, através de nós, e usando as nossas vidas para que nós possamos cumprir aqui o propósito de Deus. No último domingo, nós paramos num ponto onde a vida de Manoá, ele foi avisado por Deus que seria pai de um filho. Então vamos abrir lá em Juízes, capítulo 13. E eu queria agora falar um pouquinho, pouca coisa sobre esse assunto e o estilo de vida desta família. Juízes, capítulo 13, de 1 a 5, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então veja lá, apareceu o anjo de Deus e falou com a esposa de Manoá, falando que ela ia dar à luz, ela era estéril, e que esse menino tinha um objetivo: ele ia fazer algo relevante para Deus. Deus iria usar Sansão para fazer algo na vida ou na comunidade de Israel. Interessante que teve uma participação dos pais aqui. Então, qual era a participação dos pais para que Sansão fosse usado por Deus? Os pais não deveriam beber vinho, nem bebida forte, nem comer alguma coisa impura, e quando nascesse o menino, não cortasse o seu cabelo. Essa era a parte dos pais dele. O milagre dela ser estéril, o milagre dela gerar o filho, isso era com o Espírito Santo. E o interessante nesse texto foi que a gente, olhando um pouquinho mais para frente, ela ora e pede para o anjo retornar, que ela queria falar com ele. E o anjo retorna. E ela faz a seguinte pergunta para o anjo: como é que nós vamos criar esse menino e qual será a obra que ele vai fazer? Aí o anjo responde para ela, lá no verso 13, diz assim: respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De nenhum produto da vinha comerá, não beberá vinho nem bebida forte, não comerá coisa impura, tudo quanto lhe ordenei cumprirá. Ou seja, o que ele disse aqui? Faz o que eu estou falando, faz a sua parte nesse negócio, que eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, algumas coisas a gente aprende aqui. Como é que nós vamos cuidar do filho? Porque ele vai fazer algo relevante. O anjo simplesmente repetiu o que ele tinha falado lá no início. Então, o que a gente
entende dessa questão. Não existe um método certo para criar os filhos. Existe o melhor que você pode fazer. Porque se ele desse aqui a receita de bolo, todo mundo aqui ia correr atrás de como criar o filho daquela forma. E esquecer do Criador que cuida e que faz a obra na vida das pessoas. Então, não existe um método, existe o seguinte: faça o seu melhor. E o Senhor vai fazer a sua parte, cumprir o propósito dele. E qual será o propósito? Com o tempo vai ser revelado. Amém? Então veja, não adianta a gente ficar curioso, começar a questionar Deus. Nós temos que fazer a nossa parte na questão que Deus estabeleceu. Isso quer dizer ainda uma outra coisa. Às vezes, irmãos, nós como pais e outros que ainda vão ser pais, nós precisaremos viabilizar a obra do Senhor na vida dos nossos filhos, santificando a nossa vida, buscando a vontade de Deus, jejuando por eles e clamando para que a obra de Deus se cumpra totalmente na vida dos nossos filhos. Amém? Nós podemos viabilizar a obra que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos. É um negócio interessante, porque aqui nós vemos isso. A parte da família foi: faça isso, não beba, não coma, e eu vou fazer a outra parte. Interessante essa questão, porque muitas vezes a gente, diante de uma promessa de Deus, a gente simplesmente fica esperando que a coisa aconteça, e a nossa participação praticamente é zero. Então não é merecimento, não é mérito, mas é comprometimento com aquilo que Deus quer fazer. Amém? Existe um investimento espiritual, irmãos, que nós precisaremos fazer. Existe também o investimento financeiro, claro. Cada pai vai cuidar do seu filho, colocar na melhor escola, se tiver condição, vai fazer, beleza. Mas o que não pode faltar é o investimento espiritual na vida deles. E isso Deus colocou para que nós pudéssemos realizar. Está na nossa mão realizar essa questão. Esse investimento a gente não pode transferir. Um tempo atrás eu recebi um pai de família aqui falando comigo, e ele estava muito triste, porque o filho dele chegou numa certa idade e se envolveu com más companhia, e ele não estava conseguindo lidar com essa situação e não estava conseguindo resolver. E depois de uma conversa, ele mesmo confessou, ou falou, desabafou: olha, eu negligenciei o investimento na vida do meu filho. Na hora que eu precisava trazê-lo, eu preferi passear. Na hora que eu precisava envolver, ir com ele, eu preferi fazer outras coisas. Não incentivei ele a fazer. E aí o tempo passou. Então, irmãos, existe um tempo ali que os nossos filhos vão na igreja e vão encontrar as suas amizades, vão criar os seus vínculos, vão crescer juntos. Se ele não encontrar nesse ambiente, ele vai procurar em outro. E aí o prejuízo é muito grande e o risco é maior ainda. Vocês concordam? Eu me lembro, assim, lá em casa até hoje, meus filhos de vez em quando recebem lá os amigos e a gente olha lá, quais são os amigos dele? Os amigos que eram dos adolescentes aqui, que as professoras ficavam de cabelo em pé quando eles estavam lá, todo mundo juntos. Cresceram, então aí são amigos, estão juntos, fazendo planos de vida, olhando situações, testemunhando, fazendo aquilo que Deus tem colocado na vida deles. Então, o estilo de vida desta família foi servir a Deus para que a viabilidade do projeto de Deus acontecesse na vida de Sansão. Esse foi um estilo de vida nesta família. Um segundo estilo de vida está lá em Gênesis capítulo 12, de 1 a 4. Gênesis 12, de 1 a 4. E nós vamos falar aqui de uma figura bastante conhecida, que é Abraão. E diz assim o Senhor: não vai. Socorro. Não, fica lá no fundo não. Pronto.
Ora, 12:1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Quando Abraão recebeu essa fala e esse direcionamento de Deus, ele saiu sem questionar. Pegou sua família, pegou a Ló, que estava lá também com ele, pegou as suas criações e caminhou. E ele fazia algo, o estilo de vida dele era: todo lugar que ele parava e armava sua tenda, ele construía um altar para se invocar o nome do Senhor, um lugar de adoração. Então vamos ver? No próprio verso 12, capítulo 7, isso mesmo. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte do Oriente, a Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. No próximo, capítulo 13, verso 4. Até o lugar do altar que dantes ali fizera, e tem que ler o 3. Na sua jornada subiu de Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou o nome do Senhor. 18. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhais de Mamre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Qual o estilo de vida de Abraão? Ele era um adorador. Todo lugar que ele ia, ele adorava o Senhor, porque tinha uma promessa sobre a sua vida, e ele não tinha como fazer com que essa promessa acontecesse, só o Senhor podia. Então ele ia adorar o Senhor, ele ia clamar ao Senhor que viabilizasse essa promessa na sua vida. E na caminhada, irmãos, a terra não era tão fértil assim. Se a gente for continuar lendo aqui, então eu vou contar aqui para vocês. A terra não era tão fértil assim. E os pastores de Abraão começaram a criar caso com os pastores de Ló. E começou a ter ali uma desavença. Aí Abraão chegou para Ló e disse assim: Ló, está tendo uma confusão aqui entre os nossos pastores. Vamos fazer o seguinte, não vamos brigar. Escolhe para onde você quer ir. Você quer ir para a esquerda? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló levantou o seu olhar e olhou e viu a planície às margens do rio Jordão, toda verdinha, o lugar mais fértil daquela região, um lugar onde era abundante a fertilidade daquela terra. E ele não pensou duas vezes, ele falou: eu vou para lá. Para o outro lado, sobrou para Abraão uma terra árida, montes e alguns vales. Boa, né? Então aqui, irmãos, aconteceu, na minha maneira de enxergar, aconteceu uma grande injustiça da parte de Ló. Primeiro, o Ló estava ali como agregado de Abraão. A promessa foi para Abraão, não foi para Ló, não é verdade? Deus prometeu para Abraão que iria abençoar, e ele foi junto. Segundo, o Abraão era mais velho do que ele tinha prioridade da escolha. Era o tio dele, ele podia falar: vamos fazer o seguinte, tio, não vamos brigar aqui não. Escolhe uma parte dessa terra que é fértil, aquela outra ali a gente dá um jeito. Mas não, ele falou: aquela ali é minha. Ele olhou a sua vontade, ele estabeleceu ali que aquilo seria o melhor para ele, e foi lá e escolheu. O que a gente aprende aqui, irmão? Na nossa vida poderão acontecer injustiças, poderão acontecer perdas, poderemos perder dinheiro, empresas, poderemos perder amigos, podemos ser traídos por amigos, pessoas podem falar mal da gente, pessoas podem nos podar, pode acontecer uma porção de coisas, mas uma coisa nunca vai acontecer, sabe o que é?
ninguém pode tirar de você a promessa que Deus deu. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Abraão. Quando Ló foi para a parte boa, ele foi para a parte ruim, mas Deus estava com Abraão e abençoou a vida de Abraão. E se você for ver a vida de Ló, ele perdeu a sua casa, perdeu a sua família. Então, irmãos, aquilo que muitas vezes os olhos veem, a gente não consegue avaliar sem a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus pode ser muito bonito, mas não vai dar resultado. Com a bênção de Deus, a terra pode ser árida, pode ser um deserto, pode ser uma injustiça, pode ser o que for. Ele estará conosco nessas decisões. E a gente precisa entender essas questões. Amém? A outra... Não, só ainda nisso. Muitas vezes acontece injustiça na nossa vida, mas a gente tem que entender que a nossa vida está sendo formada. Deixa eu botar aqui. Não deixa eu ficar olhando lá. A nossa vida está sendo formada. É como se fosse uma planta, um alicerce que estivesse sendo arrumado. Eu pelo menos, quando eu vejo um alicerce, uma parede, uma parte que vai ali e termina, não completa com a outra, um círculo que acontece no meio, eu não consigo entender direito o que vai sair dali. Mas com o tempo, conforme as paredes vão se levantando, conforme as escadas vão sendo colocadas, a gente entende que tipo de edificação está sendo feita, não é verdade? A nossa vida muitas vezes está lá no meio, está na metade, a gente está edificando, está sendo edificado. E aí quando acontece algo inesperado na nossa vida, às vezes a gente desespera, mas não é para desesperar. Deus está construindo a nossa vida. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Tem um conto que eu peguei aqui, que eu li e escrevi aqui, que é muito interessante. Um casal de missionários, depois de 30 anos no campo, voltou para sua terra natal. E ele veio no navio, lá de segunda ou terceira classe, alguma coisa assim. E quando o navio ia atracar, tinha uma porção, uma multidão de pessoas, com faixas, com papéis, tudo felizes lá. E ele olhou para a esposa e falou assim: puxa, que bom, a igreja veio nos receber. Depois de 30 anos fora, na verdade, a igreja veio nos receber. Aí parou o navio, desceu lá a classe especial, a executiva, a primeira. Quando ele saiu, os papéis estavam jogados no chão, as faixas enroladas no canto. Ele ficou triste, porque não tinha uma só pessoa esperando ele para poder recebê-lo. Aí ele foi embora para a igreja, né, de onde ele foi enviado. Chegando lá, ninguém recebeu aquela pessoa. E ele começou a murmurar, ficou triste, começou a ficar bravo, revoltado. E o Espírito Santo falou para ele o seguinte: calma, você ainda não voltou para a sua casa. Quando você chegar na sua casa, alguém vai te receber com honra e vai dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Recebe por herança aquilo que está reservado para você. Amém, queridos? Então, às vezes, nós estamos no meio de uma batalha, no meio de uma situação, a gente não consegue entender o que está acontecendo na frente, mas o final, eu quero dizer para você, se você não desistir e continuar, o final é feliz, porque Deus te promete, nos promete algo que vai ser tremendamente abençoador. Agora vamos. Aí eu peguei aqui de novo, qual é o estilo de vida então de Abraão? Ele era um adorador. A outra pessoa que eu peguei aqui para poder analisar um estilo de vida foi Jesus. Jesus, ele veio com um propósito definido e claro a ser cumprido. Ele sabia qual era essa promessa. Agora, se a gente olhar na Escritura o estilo de vida de Jesus, a gente vai entender que ele tinha um profundo relacionamento com o Pai. Verdade? Profundo relacionamento com o Pai. Então, a vida de Jesus foi ter comunhão com o Pai. Então nós vamos olhar aqui, por exemplo, Jesus orava ao Pai. Quando ele foi batizado, lá em Lucas 3:21, ele orou ao Pai. Após ele curar o leproso, vamos ver essa passagem. Após ele curar um leproso, lá em Lucas 5:16, novamente, vamos ver lá em Lucas como é que foi interessante essa situação.
Lucas 5, começar no 12. Então ele, em uma das cidades apareceu um homem cheio de lepra, que vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe então que a ninguém contasse isso, mas vai, disse ele, mostra-te aos sacerdotes, faze a tua oferta pela tua purificação, conforme Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. A sua fama, porém, se divulgou cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curados das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Qual o estilo de vida de Jesus? Profunda comunhão com o Pai. Antes de escolher os 12, ele passou a noite orando, e depois ele escolheu os 12. Quando os 70 voltaram jubilosos, lá em Lucas 10, 21, vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Olha só o que ele fez. Ele falou aqui no 20, né? Contudo, não vos alegreis porque vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, quando todo mundo voltou jubilando, e voltou para ele falando: Jesus, ele orou ao Pai. Ele não pegou a glória para ele, ele orou ao Pai e agradeceu esse momento tão especial. Quando houve a revelação de quem era Jesus, Jesus glorificou ao Pai. Os discípulos viram ele orar e pediram que ensinasse. Interessante, os discípulos constantemente viam Jesus fazer duas coisas. 3, né? Milagres, ensinar, pregar e orar. Eles não pediram para que Jesus ensinasse eles a pregar, mas pediu que ele ensinasse eles a orar. Por que será? Alguma coisa acontecia depois que Jesus orava, concorda? Alguma coisa devia acontecer. E nesse momento que eles pediram, Jesus lhes ensinou o Pai Nosso. Ensinou eles a orarem o Pai Nosso que está nos céus. No outro texto, lá em Lucas 22, de 39 a 46, Jesus ia ser entregue para os soldados. E aí ele pegou os discípulos e falou: vamos passar comigo um tempo orando para que nós não caiamos em tentação? E durante 3 vezes ele pediu para os discípulos, e nas 3 vezes os discípulos, cansados, foram dormir. E aí ele fala: poxa vida, não pudestes nenhuma hora velar comigo? Nenhuma hora pudeste, mas ele estava lá orando, para não cair em tentação. E ele sabia que em seguida ele ia ser preso pelos soldados para ser crucificado. Na transfiguração, estava lá ele e mais 3 discípulos. Ele orou naquele momento. Na ceia, Jesus orou, deu graças ao Senhor, porque aquele momento era um momento especial, era o último momento que ele ia estar com os discípulos. Depois disso, não mais naquela situação. Então, irmãos, o estilo de vida que Jesus nos ensinou a ter foi profunda comunhão com o Pai. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, fez inúmeros milagres e constantemente ele orava. Nós podemos nos dar ao luxo de orar quando dá? Fala sério. Não dá, né, irmãos? Esse relacionamento nós precisamos desenvolver. Esse relacionamento nós precisamos criar no nosso dia a dia, para que nós possamos entender e compreender como enfrentar o inimigo, como agir diante das dificuldades. Amém, não? Amém.
Na crucificação também orou. Que foi lá, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como deve ser o nosso estilo de vida? Já pensou? Nós pegamos lá o Velho Testamento, podia ter pego os outros, né? Sansão, a família de Sansão, serviu o filho. Pegamos Abraão, que adorava a Deus em todos os momentos, em todas as situações que ele estava. Pegamos Jesus, que veio com um propósito definido e sempre desenvolveu esse relacionamento profundo com o Pai. E nós hoje aqui, qual seria o estilo de vida que o Senhor gostaria que eu e você tivéssemos? Você já pensou nisso? Peguei aqui um texto que vai relatar um diálogo muito interessante. Está lá em João, capítulo 4, de 7 a 24, mas nós vamos ler uma parte dele só. Vamos ler de 20 a 24. Já a hora está correndo. 20 a 24. Jesus está conversando com a mulher samaritana. Olha que diálogo interessante. Presta atenção. João 4, 20 até 24. 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adoreis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Olha o verso 23. Quanta coisa, quanta informação Jesus transmitiu para esta mulher e que na maioria das vezes passa batido diante dos nossos olhos. É agora a hora, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e o Pai procura a tais que o assim adorem. Então vamos por partes. Se ele procura, é porque não é um artigo tão fácil assim de se encontrar, não é verdade? Ele está procurando. Era só ir no lugar certo, se tivesse em abundância. Então ele procura. Segundo, ele procura os verdadeiros adoradores. Se ele procura verdadeiro, é porque tem o falso. E o falso não produz para ele uma adoração que lhe interessa. Concorda comigo ou não? Verdadeiros adoradores, e esses sim são aqueles que o Pai procura, mas há um tipo de pessoa que ele procura e um tipo de adoração. Não é qualquer pessoa e não é qualquer adoração. E a hora? É agora, ele falou. É agora, não é daqui a um tempo, é agora. Então quem são os verdadeiros? São os que adoram o Pai em espírito e em verdade. Bom, até não falei nada, né? Está escrito aqui. Quando ela começou a conversa, ela fez a seguinte pergunta: onde devemos adorar? Ela já quintava às 18 horas? É lá que a gente adora? Ela fez uma pergunta: onde? E Jesus falou: não é onde. É outra resposta, a situação é outra. Em espírito e em verdade. Deus é espírito. O que significa isso, irmãos? Esse é um entendimento muito profundo aqui, que a gente vai precisar compreender para a nossa maneira de viver. Deus é espírito, significa o quê? Se ele é espírito, ele está presente onde? Em todos os lugares. Não há lugar onde você vai que o Senhor não está lá. Todos os lugares ele está. Então ele está aqui, ele está ali na rua Domingos de Moraes, está lá no estádio de futebol, está lá na Cracolândia. Um tempo atrás nós vimos aqui um testemunho de uma mulher que foi raptada e vendida para prostituição.
E lá no meio da prostituição, ela clamou a Deus, Deus ouviu o clamor dela e tirou ela de lá. Então Deus estava lá. Amém? Deus está em todos os lugares. Isso quer dizer, irmãos, que a nossa adoração muda. Porque não há lugar onde nós vamos estar que Ele não estará. Onde você estiver, Ele vai estar. Então, irmãos, não é mais às 18 horas, não é mais o domingo, não é mais a quarta-feira, mas é o quê? Em todo o tempo. Por isso eu marquei todo o tempo lá, não é? Onde se deve adorar? Em todo lugar. Em todo lugar nós devemos adorar a Deus. Em todo o lugar. Então, precisamos prestar atenção nisto, que onde nós estivermos, Ele está lá conosco também. E em verdade, como é a questão em verdade? Em espírito, em todo lugar. E em verdade? Em verdade, quer dizer, a verdade, a palavra verdade no dicionário diz assim: princípio certo, conformidade com o real. Em verdade é tudo que você fizer. Em espírito, em qualquer lugar, e em verdade, tudo que você fizer. Seja trabalho, seja escola, seja construindo algo, seja brincando, seja passeando, seja namorando, seja almoçando, seja jantando, tudo que você fizer. Existe, nós somos a revelação da vontade, da verdade de Cristo. Nós somos a revelação da verdade de Cristo. O que quer dizer isso? Vamos fazer um seguinte exemplo. Digamos que uma pessoa que não conhecesse a Jesus e ela fosse andar comigo durante 30 dias. Durante 30 dias ela ia no meu trabalho, via como eu trabalhava, depois via como eu me relacionava lá no ambiente de trabalho, na hora do almoço, depois do expediente. Aí ela ia na minha casa e via como eu me relacionava com a minha esposa, com os meus filhos, e via como eu me relacionava com os amigos, fora do ambiente de trabalho, fora do ambiente de igreja, como eu me relaciono na igreja, como que eu trato os meus subalternos no trabalho, como eu trato os meus chefes, como eu falo deles quando eles não estão presentes, como eu faço. E depois de 30 dias, se ele chegar para mim e falar assim: olha, rapaz, não vi nenhuma coisa diferente não, aí o meu evangelho estaria complicado, não é verdade? Agora, se ele falar: não, realmente tem algo na sua vida que me faz crer que Jesus existe, é bom e que Ele cuida da tua vida, bom, então aí eu estou mostrando que eu sou realmente um adorador a Deus. Você concorda comigo? Então, meu irmão, a questão tem um texto aqui em Colossenses 3,17 que fala assim: e quando fizerdes alguma coisa, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Se fosse no Velho Testamento, eu teria que estar preparando um cordeiro, não é verdade? Preparando para poder ser imolado. Mas como nós estamos no tempo da graça, Romanos 12:1 diz: rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e racional. Qual é o sacrifício? Sou eu, é você. Então, irmãos, quando você estiver lá no seu ambiente e começar a ser tentado, saiba que ali é o lugar e a situação onde você deve adorar a Deus, amém? Quando você terminar o seu dia de trabalho, de estudo, você vai falar para Deus: Deus, eu fiz o meu melhor, receba como a minha profunda e verdadeira adoração a Ti, amém? Isso quer dizer, irmãos, que haverá lugar onde Deus não vai aceitar a minha adoração. E vai haver situações que eu não vou conseguir prestar adoração a Deus. Então alguma coisa na minha vida vai precisar mudar. Se tudo que eu fizer é adoração e onde eu estiver eu vou estar adorando a Deus em espírito e em verdade, então tem algumas coisas eu vou precisar mudar e alguns lugares eu vou precisar deixar de ir. Então, qual é a conclusão aqui? Deus não está procurando quantidade de adoração, irmãos.
Deus está procurando qualidade de adorador. Amém? Presta atenção nessa frase. Não é a quantidade de adoração, é a qualidade do adorador que Deus está procurando. Que negócio interessante que Jesus falou para essa mulher. Aí no versículo só, ele criou uma situação que muda completamente a nossa maneira de viver. Não é lá, não tem hora certa, não tem o dia, não tem o ritual, não tem mais nada. É o seguinte, é onde você estiver e aquilo que você fizer. Em todo tempo o Senhor é presente. Então, chegamos à conclusão de que nós temos uma arma poderosíssima contra Satanás. Você concorda comigo? Não há enfermidade, não há tentação, não há inveja, não há maledicência que vai fazer com que nós saiamos da presença de Deus. E se nós não sairmos da presença de Deus, que é o melhor lugar onde Deus está, qual é a vitória de Satanás sobre a nossa vida? Zero. Então, queridos, qual é o estilo de vida que Deus está querendo da nossa igreja e nos nossos tempos? A adoração em espírito e em verdade. Amém? Você está afim de ser esse adorador, querido? Pensa agora nas implicações que isso vai trazer na sua vida, porque vai mudar alguma coisa. Pensa nessas implicações, porque Deus está, por isso que o texto fala, Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, meu irmão, Deus não está atrás da adoração, Deus está atrás dos adoradores. E não necessariamente o verdadeiro adorador vai tocar um instrumento ou vai ter uma voz bonita. O cara não está falando de música, está falando de vida. É a nossa vida que vai marcar um novo tempo com Deus. É a nossa vida que vai marcar um novo estilo que vai derrotar o inimigo e vai fazer com que a vontade de Deus se estabeleça. É um novo estilo de vida que vai marcar a maneira como nós vamos encarar o olhar para a nossa casa, o olhar para o nosso trabalho, o olhar para os nossos desafios, o olhar para as nossas tentações. É esse estilo de vida que nós vamos precisar entender e combater com ela contra aquele que combate contra nós. Amém? Então eu queria agora, irmãos, desafiar vocês, que a gente pudesse louvar a Deus aqui e pedir a Deus que Ele receba a nossa adoração, que a nossa adoração fosse verdadeira, que a nossa adoração a partir de hoje fosse algo que realmente fosse encontrada como boa pelo Senhor. Está afim desse desafio, irmãos? Está afim desse desafio? Vamos ficar de pé, vamos orar aqui a Deus. O que eu queria que vocês entendessem é: Deus se relaciona não com música, Deus se relaciona comigo e com você. Deus quer se relacionar comigo e com você. Quando Ele se relacionar bem conosco, a nossa música vai ser boa, a nossa oração vai ser boa, a nossa adoração vai ser boa. Mas se nós não relacionarmos bem com Ele, tudo que nós fizermos vai estar sendo reprovado. Então o estilo de vida da igreja hoje, irmãos, adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos louvar a Deus. Eu queria que enquanto nós cantássemos aqui, eu queria chamar o Renan aqui, enquanto nós cantássemos a Deus aqui agora, você pudesse orar a Deus agora e acertar e falar: Senhor, se você tem sido já um adorador, fala: Senhor, eu quero realmente melhorar minha adoração, quero realmente crescer nisso. Se você tem falhado, Deus me perdoa, eu quero me acertar, eu quero realmente andar na vontade do Senhor, não na vista de homens, mas na vontade do Senhor, porque o Senhor está procurando verdadeiros, e o Senhor está em todos os lugares. Mesmo quando eu estou passando lá minha tentação, minhas lutas, minhas dificuldades, o Senhor está vendo a minha verdade ali. E é ali que eu vou ser aprovado ou desaprovado. É ali que eu vou pedir a misericórdia de Deus, vou clamar e vou falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, ajuda nas minhas dificuldades. Amém? Então vamos louvar a Deus, vamos cantar ao Senhor agora e vamos louvar a Deus por esse tempo de alegria e de discernimento no Senhor. Ei.
Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Vamos orar agora. Levante as suas mãos ao Senhor. Oferece a Ele agora. Oferece a Ele agora a sua vida como sacrifício a Ele. E diga: Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor extraia de mim a verdadeira adoração. Tudo que eu fizer é para a honra e glória do Seu nome. Tudo que eu exercitar é para a honra e glória do Teu nome. Meu corpo, minha mente, minhas habilidades são para glorificar o Senhor. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, não quero fazer à vista, mas eu quero fazer ao Senhor. Mesmo que não tenha ninguém olhando, eu quero fazer ao Senhor. Pai, nós oramos agora e colocamos a Tua igreja diante do Senhor. Queremos clamar agora pela Tua igreja. Queremos que a Tua igreja seja uma igreja adoradora, cheia de verdade, cheia de vida, em espírito e em verdade. Que não tenha hora marcada, mas que em todos os lugares e em todas as situações o Senhor possa extrair uma adoração genuína e verdadeira, que sairá do coração, que sairá do fundo da nossa vida, porque nós amamos ao Senhor, nós buscamos a Ti, Senhor, nós queremos Te agradar, nós somos gratos ao Senhor que tem nos libertado, tem nos dado uma nova oportunidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Pai que nos dá a segunda chance, e nós estamos aqui, Senhor Jesus, agarrando essa chance, sabendo que o Senhor é um Pai amoroso, e nós não queremos, Pai, não queremos ficar
chegar pela metade do caminho, mas nós queremos chegar lá no final e ser recebido pelo Senhor, e o Senhor possa nos dizer: vinde benditos de meu Pai, ocupe o lugar que recebes por herança, receba aqui aquilo que está preparado para você. Ah, Jesus, nos alegramos por isso e queremos realmente que esta vida em abundância esteja em nós e possa fluir através de nós. Para a honra e glória do teu nome, Pai, nós oramos. Amém. Amém.